Boa noite, amigos. Nosso encontro do União Espírita Luz Divina com amigos, alunos, trabalhadores, para que possamos, mais uma vez, permitir que a equipe amorosa do Dr. Anselmo visite os nossos lares, que os amigos espirituais que conosco estão também compartilhem deste momento de conhecimento, de confraternização. Iniciamos hoje com a prece que a Bia vai fazer por nós, com uma música que vai encantar a todos. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade, gratidão pelo Dr. Anselmo, que faz com que todos nós possamos estar aqui hoje. Espero que vocês gostem da música. Vamos lá. Gratidão pela sua doação, pelo carinho e a energia da música envolvendo a todos nós, do plano físico e do plano espiritual. E sabedores que somos da importância deste trabalho no socorro mediúnico. Novamente, o Rogério veio conversar conosco e acredito que alguns ficaram um pouco intrigados com o título da apresentação. Mas vocês vão ver que será muito interessante. É com você, Rogério. Boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Obrigado à Luz Divina, Dr. Anselmo. Obrigado a Deus sempre. E antes de mais nada, Beatriz, que voz é essa? Parabéns, viu? Linda música, abertura que certamente trouxe uma vibração aqui para a gente extraordinária. Não tem como não gostar dessa música e ainda na forma como você cantou, interpretou. Fantástico. Obrigado, obrigado mesmo. Maravilha. Essa frase dita por Jesus, a cada dia basta o seu mal, está em Mateus, capítulo
6, versículo 34, especificamente, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, 25º, né? E aí, aliás, antes de mais nada, desculpem o probleminha para subir o material, então eu vou pedindo para o Carlos aqui, de vez em quando, de vez em quando, não, de vez em sempre, né? Até o final da apresentação, eu vou dando um toquezinho aqui para ir mudando de slide, tá bom? Mas, por favor, Carlos, então. Ok, tudo tranquilo. Tá bom? Então, Carlos, agora aí você já pode. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta ao dia o seu próprio mal. E em que contexto está? Ou seja, basta o seu próprio cuidado. O mal aí, como nós temos aquela questão do vocabulário da época, que era muito restrito, então o seu próprio mal, quer dizer, basta o seu próprio cuidado, basta aquilo que vai acontecer, que acontece para aquele dia. Né? E em que contexto está isso? Quando Jesus, então, explica para nós a questão daquela passagem maravilhosa, né? Ligada a olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Então, ou seja, se os pássaros do céu, e Jesus explica, se os pássaros do céu, eles não têm celeiros, né? Eles não precisam guardar, eles não precisam se preocupar com o dia seguinte, e, no entanto, eles têm ali o sustento deles. Os lírios do campo, eles não têm as roupas para se vestir, no entanto, Jesus diz que nem Salomão, o rei Salomão, com as suas vestes mais lindas, tem algo tão maravilhoso quanto os lírios do campo. Então, ou seja, e aí Jesus completa, portanto, se os pássaros e os lírios têm já tem tudo isso, imaginemos nós, os filhos, né, os seres humanos, num grau de importância maior para Deus, na escala, né, de importância na natureza, como criaturas criados por Deus, o que nós não teríamos, não temos. E aí Jesus termina, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã vai trazer os seus cuidados, ou seja, aquilo que nós precisarmos. Basta ao dia o seu próprio mal, o seu próprio cuidado. E por que, como a Luz Divina colocou, isso para muitos traz uma certa inquietude, né? Poxa, mas espera aí, Jesus está dizendo então que a gente pode ficar ali de braços cruzados, vamos ficar tranquilo que tudo vai cair do céu? Claro que não. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação que os Espíritos trazem é absolutamente clara, perfeita, né? Não dá para a gente ter dúvida, porque seria uma contradição com vários outros ensinamentos que Jesus nos traz, como a parábola dos talentos, como o trabalhador da última hora, não vos inquieteis pela posse do ouro, ou seja, tem várias passagens, né, que é trazida para nós por Jesus no sentido da necessidade do trabalho, no sentido da importância de nós fazermos a nossa parte e não esperar que as coisas caem do céu. Na própria, apesar de não estar explícito assim no Evangelho, se nós pensarmos, vamos pensar com mais profundidade na questão dos pássaros do céu. É verdade que os pássaros não têm celeiros, não saem ali para buscar trabalho como nós. Porém, os pássaros podem ficar no seu ninho ali, de bicos abertos, esperando que caia a comida do céu? Também não. Se eles não saírem de manhã para procurar, e o que é dito nessa alegoria? Que a natureza provê para eles no momento em que eles fazem a parte deles. Na mesma forma, nós. Existe a disponibilidade, existe a condição do pão, se nós também buscarmos o nosso trabalho, se nós dedicarmos os talentos que nós temos para que a gente consiga ter o nosso pão. Claro que daí tem a questão das dificuldades que muitas vezes passamos, aí entra alguma coisa que nós temos e os pássaros não, né? Que é a lei de ação e reação, que são as provações, o aprendizado que nós temos que ter, e
No mundo animal, não há essa necessidade pelo estágio de evolução, embora eles também tenham aprendizado na natureza. Desde o mundo mineral existe aprendizado, mas são aprendizados diferentes. Então, a parábola ela é bem clara, né? Esse ensinamento, aliás, ele é bem claro para nós, no sentido de dizer para nós assim, calma, não vamos nos preocupar mais do que devemos, porque a terra tem abundância no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito às roupas. Especificamente é isso que Jesus diz naquele momento, mas é claro que nós temos que expandir isso para tudo. Nós temos que entender que, dado as prioridades que nós temos que estabelecer, e esse é um ponto importante que nós vamos comentar aqui, o que é prioritário para nós, o que nós devemos dedicar em termos de esforço na nossa vida, nós aí sim podemos e deveríamos estar um pouco mais tranquilos ou não tão ansiosos. Então vamos seguir um pouquinho com a pretensão de deixar isso um pouquinho mais claro, lembrando que toda a palestra ela não é uma verdade. A verdade é o que Jesus trouxe para nós. Aqui é uma leitura, né? É uma reflexão, é mais um ponto de vista para que seja somado às tantas leituras e reflexões e pontos de vista que cada um aqui tem, para que a gente possa ir fazendo o nosso, ou formando o nosso ponto de vista de uma forma melhor ainda, tá bom? Então, por favor, Carlos. Nós nunca tivemos tantos casos de depressão no mundo e, curiosamente, nunca tivemos tanto conforto, tanta tecnologia, tanta evolução material no mundo, embora não se dê para fazer uma associação, e esse é um ponto muito perigoso, é um cuidado que a gente tem que ter quando se fala de depressão, porque existe muita, no sentido de desconhecimento, existe muita ignorância em torno desse tema, e é muito triste a gente ver isso, e eu vou falar de onde trabalho, né, em casa espírita, e a gente vê, infelizmente, isso acontecer em algumas casas, em alguns lugares, quando alguns orientadores, esclarecedores, o termo que se dê, fala para a pessoa que ela está com depressão porque tem falta de fé, né? Então a pessoa já tem um problema seríssimo na vida e ainda sai com mais uma culpa, né? Porque a pessoa ainda falou para ela que ela tem depressão por conta de falta de fé. Quando a depressão é uma doença seríssima, seríssima, a gente às vezes não tem ideia do que a gente está falando quando se fala de depressão. E muitas pessoas, também por essa ignorância, associam depressão com ansiedade. Acham que a ansiedade é um estágio anterior da depressão, quando são duas coisas distintas, duas coisas diferentes. A pessoa pode estar depressiva e não ser ansiosa, ela pode ser ansiosa e não estar depressiva e nem atingir um estágio nenhum de depressão, como pode sim ter a pessoa que é depressiva e é ansiosa. Então é só um cuidado inicial, porque quando se fala de ansiedade, da gente ter paciência, e a gente recebe muitos casos de depressão, às vezes a gente rotula, e a gente vê casamentos se desfazerem por causa disso, né? Porque às vezes se rotula, pior ainda do que falta de fé, é falar que é falta de esforço, que a pessoa não tem vontade, que a pessoa não quer se ajudar. Nossa, gente, é assim, isso a gente não tem ideia do efeito destruidor que tem para uma pessoa. Então, ao invés da gente alavancar a fé, da gente alavancar a vontade da pessoa, né? É um tratamento lento, a gente não tem ideia, tem pessoas que demoram anos para sair de um estado desse, tem pessoas que num estalo de um dia para o outro podem sair. Então, é uma missão, é muito, muito importante, né? É um tratamento muito importante. Desculpem só esse parêntese no início, mas eles sempre pedem para que se mencione isso por conta dos vários casos que se tem de depressão e o desconhecimento que se tem às vezes. Quando a gente está bem conectado com eles lá em cima, né, certamente a gente sempre é bem orientado e eles acabam compensando, às vezes, algum caso desse. Certamente nas salas de tratamento eles fazem tudo o que precisam. É muito mais
por conta naquela boa intenção que a gente tem de querer mexer com a pessoa, a gente às vezes comprometer o estado, né, que aquela pessoa está. Obrigado, Carlos. Mais um, por favor. Então, um outro dado importante, e aí agora falando de ansiedade, aproximadamente 20%, um quinto da população do mundo, esse dado é bastante atual, está com algum transtorno de ansiedade ou, olha que é ou, com algum grau de depressão. Mais uma vez, reforçando, né, que são problemas distintos. Por favor, Carlos. E aí tem um problema, aí sim, muito sério, principalmente aqui na nossa época, a competição humana. Cada vez mais nós temos uma preocupação em sermos notados, em vencer, em competir, em ter mais do que ser, mais do que colaborar. Então, esse estímulo para a competição, às vezes acontece sem a gente perceber. Né? Então, às vezes tem aquela coisa da gente querer mostrar ou precisar ter alguma coisa porque o outro tem e a gente não tem. Quer ver o slide seguinte um pouquinho? O mundo high-tech. O possuir versus o usufruir. Às vezes a gente dá mais importância para ter alguma coisa do que para usar aquilo. Né? Então, às vezes a gente tem que ter o celular, o último tipo, porque saiu, meu Deus do céu, como é que eu não tenho ainda esse celular? E às vezes eu nem sei as funções, eu nem usei ainda os recursos do anterior, mas eu preciso ter esse, porque como é que eu vou conviver naquele grupo que eu tenho ali de amigos e mostrar que eu já estou com um celular tão desatualizado assim? Não pode isso, né? Principalmente os mais jovens têm, não estou restringindo, estou querendo dizer principalmente, porque a pressão que se tem da mídia para, entre aspas, ataque a esse grupo é muito maior. O apelo que se faz, né, da mídia ou dos comerciais, do marketing, é muito maior para esse grupo. Por favor, Carlos. Então, olha só. Então, nós temos aqui vários exemplos, né, de coisas mais antigas, de coisas que hoje são modernas. Então, eu tinha lá o PlayStation 4, agora saiu o PlayStation 5, como é que eu vou fazer? Claro que depende da condição financeira de cada um. Então, tem pessoas que agora já estão com um carro extraordinário, mas, nossa, como eu queria ter uma Ferrari, né? E o celular, o exemplo que eu falei, então tem as questões aqui de jogo, mas a tecnologia, como é algo que promove a descartabilidade de uma forma cada vez mais rápida, e as empresas, elas têm isso como um planejamento quando lançam um produto. Né? Antigamente lançava-se um produto e ele só era, vamos dizer assim, a gente só trocava porque estragava. Né? Geladeira, televisão, ninguém tinha uma televisão que durava muito tempo, principalmente as de tubo. Hoje em dia, se você for trocar a televisão porque ela quebra, você vai ficar com a televisão até, né? Muito difícil ter um problema ligado à qualidade. Então, qual que é o apelo? Que você troque um aparelho por conta de funções novas que isso tenha. Então, esses exemplos são só para mostrar que isso tudo qual que é o apelo que se tem? Provocar estímulos em nós. Coisas que gerem necessidade em nós. Então, nós temos que estar atentos, gente, a esse tipo de coisa, porque também do nosso lado tem pessoas que dependem da nossa educação, da nossa orientação, e às vezes a gente não percebe, né, esse tipo de coisa para onde está indo. Até que ponto essa necessidade não está criando algo exagerado a ponto de, se eu não ter, isso está criando uma ansiedade em mim a ponto de me perturbar, a ponto de eu falar, puxa vida, e agora? Eu não tenho isso hoje, talvez amanhã eu também não tenha. E a falta de uma perspectiva por conta de uma condição material faz com que, às vezes, esse desgaste, tanto emocional e interior, como dentro do lar, com pai, mãe, com esposa, com marido, quer dizer, comece a ocorrer, e aí a questão financeira, às vezes sem necessidade, ela passa a se tornar algo maior do que deveria, não por uma necessidade real, mas por algo que nós amplificamos diante disso, que nós deixamos, provocamos como uma prioridade para nós, e talvez
nem sempre seria. Não quer dizer que a gente não tem que ter aquela preocupação com conforto, né? A lei do trabalho, as leis naturais de Deus no livro dos Espíritos deixam claro a lei de evolução, que nós temos sim que procurar evoluir, mas de acordo com a medida, né? Nada em exagero. O que nós precisamos para hoje? Será que já não está em excesso? Será que o que nós queremos para amanhã e depois da manhã não vai aumentar um excesso que nós temos? E isso, gente, é que causa perturbações. Nós convivemos com isso nas casas, né? Muitos tratamentos têm que ser feitos por conta de questões materiais. Lares que têm problemas por conta de problemas materiais. Não é só desemprego, né? Isso é um problema seríssimo, mas tem famílias que estão bem estruturadas, mas a gente percebe que está ligado a algo que ultrapassa o ganho que se tem familiar. Tá bom? Só para dar um contexto, tá bom, gente? Vamos seguir, Carlos, por favor. Agora, somado a tudo isso, nós estamos no meio, e nem precisamos falar muito disso, acho que está todo mundo aqui, até de certa forma, cansado, né, e atordoado com tudo que está acontecendo diante dessa pandemia. Então, não bastasse tudo isso que já vinha acontecendo de uma maneira intensa, a pandemia fez com que isso tivesse que ser freado de uma maneira obrigatória, e a gente vê grupos que não conseguem ter isso freado e começam a sair de uma maneira até quase que de indisciplina, né, como a gente vê, falando, não, é de revolta, eu vou sair e acabou, e o cuidar, né, eu que sou responsável por mim e tudo bem. Então, tem muita coisa represada que cria uma outra forma de ansiedade, uma outra forma de problema dentro de nós e dentro do lar, que é tudo isso que nós estamos vendo. Por favor, Carlos. Então, nós temos aqui agora, além da escassez que muitas vezes sentíamos de coisas materiais, temos a saudade, a escassez de uma série de outras coisas, do convívio, da viagem, de estar num lugar, de estar num outro, né? Coisas que talvez não percebíamos como sendo importantes para nós, passamos a perceber, e isso independente de idade, de onde quer que estejamos. Então, isso aumenta, gente, todo esse estado e faz com que essas palavras de Jesus para nós se tornem ainda mais importantes. Puxa vida, mas para cada dia basta o seu mal, mas a gente está vendo uma perspectiva de muito tempo ainda, a gente já está convivendo com isso, como é que fica amanhã, depois da manhã, não é mais agora questão de dia, mas é com mais profundidade ainda que a gente precisa entender essas palavras de Jesus. Porque esse mal a que Jesus se refere, para cada dia basta o seu mal, nós temos que olhar muito nesse caso para nós individualmente, né? Será que nós, apesar, não no sentido de egoísmo, claro que não, mas o que nós estamos passando, que aprendizado nós estamos tendo? Em que sentido nós estamos podendo ajudar alguém? Em que sentido nós estamos aprendendo com tudo isso? Como nós estamos tendo o que se chama hoje na forma moderna de resiliência, né? Nós estamos conseguindo absorver e, de certa forma, alavancar alguma coisa em nós que seja despertado, alguma coisa em nós que estava ali precisando, né? de algo mais forte para que pudesse aparecer. Para quem será que nós precisamos abrir mares hoje, como aconteceu há 4.000 anos? Né? Será que tem alguém ali que está olhando para nós, esperando, que tem a nós como modelo, para que nesse momento a gente ajude, ao invés de nós ficarmos na postura de sermos ajudados? Né? Então, gente, é mais uma fonte de pressão, não bastasse tudo aquilo que nós tínhamos. Por favor. E aí vem um ponto, né? Diante de tudo isso, essa é uma pergunta que a gente faz muito na evangelização, para grupo de pais, tudo, né? Diante de tudo isso, a gente fica pensando, meu Deus do céu, que inferno, né? Nossa, que situação que nós estamos passando. Em contraponto a isso, a gente fica pensando mais ainda, né? Como é que será que é o paraíso?
E aí a gente fica idealizando, a gente faz essa pergunta, como é que vocês, o que é o paraíso? Se a gente perguntasse aqui como cada um vê o paraíso, a gente não tem tempo de fazer algo mais interativo, mas eu vou colocar aqui algumas respostas que a gente ouviu muito. Aí, por favor, Carlos, pode até passar um pouquinho. Então a gente vê assim, é uma paisagem maravilhosa, é um lugar cheio de árvores, um lugar de paz. Por favor, Carlos. Ah, não, ali, né, aquela visão que se tem mais tradicional de um lugar angelical, um lugar onde tem aquela música calma, né, então muita tranquilidade, então aquele ambiente, aquele portal que se abre para nós de uma coisa extraordinária. Então a gente tem naquela entrada um ambiente de paz com árvores, né, aquela imagem que se tem tradicional do paraíso, naquela visão talvez até um pouco bíblica do Jardim do Éden, né? Aquela coisa, embora o Jardim do Éden não seja descrito como sendo o paraíso, nem na Bíblia. Por favor, Carlos. Essa escada, né? Uma imagem também aí que aparece como sendo clássica, como o caminho para o céu. E por que nós vemos o paraíso tão distante? E isso está ligado a todo aquele comentário anterior, né? Por que será que a gente ainda vê o paraíso como algo tão distante? Por que esse ensinamento de Jesus de que para cada dia basta o seu mal não faz a gente perceber que às vezes o paraíso está muito mais próximo do que nós imaginamos? Por favor, Carlos. E o nosso lar? Será que a gente não vê quantas vezes, quantas pessoas gostariam de ter um lar? A gente vê nesse momento, a gente talvez perceba ainda mais em tudo que está acontecendo a importância da gente ter um lar para se abrigar, um lar seguro. Quantas pessoas né, nós mesmos, quantas vezes fomos para um lugar e quisemos, não víamos a hora de voltar para casa? Por favor, Carlos. Então, pode avançar. Então, nós temos assim, não importa o que seja, onde seja esse lar, mas é a nossa casa, né? Como é bom nós termos esse lar, estarmos ali com filhos, com família, ou estarmos nem que seja sozinhos, mas estarmos num lugar onde nós nos sintamos seguros, por favor. E o pão de cada dia, nós termos o alimento. Isso não é maravilhoso, né? Por favor. Nós não temos ali que agradecer o trabalho, a oportunidade que nós temos, não importa qual seja a profissão, o trabalho que nós tenhamos. Né? Esse agradecimento, tem uma prece muito bonita que nós podemos fazer diariamente, que é a prece do agradecimento. É só nós começarmos a agradecer, a lembrarmos de tudo que nós temos para agradecer. Tudo mesmo. Agradecer porque nós comemos, porque nós temos comida, porque nós temos condição de engolir, porque nós temos condição de fazer ali as nossas necessidades sem ajuda, porque nós temos roupa, porque nós temos como nos vestir, ou seja, por cada coisinha que nós temos, que um dia talvez a gente vá perceber que era muito maior do que a gente imaginava o que nós tínhamos. E isso é importante porque o exercício da gratidão faz com que a gente diminua mais essa necessidade ou essa ansiedade ligada ao que será que a gente vai ter no dia seguinte, ao que será que eu preciso hoje que eu ainda não tenho. Por favor, Carlos. E a nossa terra, nossa mãe terra, por favor. Tudo que nós temos, o que a natureza proporciona para nós, o que os nossos olhos podem ver, o fato dos nossos olhos verem, né? Então, será que isso não significa, de alguma maneira, um paraíso já onde nós estamos, não tão distante assim? A oportunidade de agradecer por isso que nós temos, por favor. Então, quero contar uma historinha para vocês que pode ilustrar um pouco melhor, talvez seja conhecida por todos. Ela se chama O Rei e o Quadro. Então, tinha um rei que ele tinha atrás de si, na parede do castelo, tinha uma parede vazia. E ele queria ter um quadro, pensou assim, poxa, eu vou convocar ali os pintores de todo o reino para fazer um quadro, e o pintor que fizer o quadro mais bonito, e no caso ele queria um quadro que representasse a paz,
esse quadro, esse pintor teria a honra de ter o seu quadro no castelo, atrás, na parte principal, no saguão ali do palácio, o lado nobre do palácio, atrás de onde ficava o trono do rei. Então, apareceram, né, foram todos os pintores que quiseram fazer um quadro que representasse a paz e que fosse escolhido pelo rei. Por favor, Carlos. Então, ali, como o rei começou a receber os quadros. Então, o primeiro quadro apareceu uma paisagem linda, né? E o rei olhou, achou muito bonito. Apareceu outra com árvores. Ele falou, poxa, que bonito também, né? Pode avançar, Carlos, E viu, pode avançar, por favor. Aí viu uma outra, que também deve estar um pouquinho lento pelo número de slides, mas ali viu uma outra, que era um quadro, já veio até emoldurado, que era uma espécie de uma fazenda, né? E assim foi aparecendo. Mas aí apareceu um quadro que intrigou o rei. Ele olhou esse quadro, ao contrário dos outros que tinham paisagens, né, com montanhas, com céu, esse quadro, ele tinha um céu, mas não era um céu tranquilo, estava com trovões, com raios, representando uma tempestade. Trovão não, né, mas a gente pode imaginar que aí tinha trovões. Tinha ali um mar, mas não era um mar tranquilo, era um mar revolto, que estava com ondas fortes. As montanhas não eram montanhas tão bonitas assim, mas tinha algo que chamou a atenção do rei. Ele olhou mais perto e ali ele percebeu que o pintor, no meio de tudo aquilo, ele pintou um negocinho que ele se aproximou. Pode avançar, Carlos, por favor. E ele viu que o rei pintou, com tudo aquilo, um ninho de passarinhos, onde, apesar de tudo aquilo, os passarinhos estavam ali, tranquilos, no seu ninho, em meio a toda aquela tempestade. E foi esse o quadro que o rei escolheu. Porque ele pensou assim, a felicidade, a paz, ela não se dá quando tudo está maravilhoso, quando tudo acontece de forma perfeita, mas quando nós conseguimos passar a tempestade, quando nós estamos tranquilos, apesar dos ventos fortes, apesar do mar revolto, apesar das dificuldades, com a nossa fé, né, seguindo em frente. E foi este o quadro que o rei escolheu por representar a paz verdadeira, não aquela que a gente idealiza e que dificilmente acontece por todo o tempo. Tá bom? E aí Jesus diz para nós, com todas essas dificuldades, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Nós podemos vencer também, porque Jesus em nenhum momento no Evangelho diz que, olha, somente eu posso fazer isso, tá, gente? O que eu vou fazer agora, não tentem fazer em casa. Né? Não teve, essa frase vocês não vão achar no Evangelho. Atenção, crianças, não tentem fazer isso. Tudo que está ali, Jesus disse que se nós tivermos fé, nós podemos fazer. Por favor, Carlos. E aí nós temos a festa da vida. O que é essa festa da vida? É um processo maravilhoso e contínuo de evolução, que envolve aprendizado, e para aprender, nós só aprendemos com coisas fáceis? Nós só aprendemos com tranquilidade absoluta? Não, né, gente? Não que, e tem muita gente que confunde isso, que acha que o espiritismo idolatra a dor, que o espiritismo idolatra o sofrimento. A espírita só fala de... Não, gente. É o entendimento de que existe o sofrimento porque existe um processo de aprendizado. Né? Não há como, ainda no nosso estágio, nós aprendermos algumas coisas apenas sabendo que algumas coisas não podem ser feitas. Tem coisas que nós insistimos em fazer até aprendermos que, opa, olha aí, agora eu estou sofrendo, agora eu entendi. É como aquela figura antiga que a gente fala da criança que, ó, não põe o dedo aí que toma choque, não mexe com faca que se corta, até o momento que, é isso que é se cortar, isso é choque. Então agora eu já sei que eu não posso, e isso dói, né? Então agora eu já sei que eu não posso fazer mais. E ansiedade, gente, é um desses problemas em que a gente, muitas vezes, cria
isso para nós mesmos, né? Nós amplificamos os problemas. Por favor, Carlos. Então, a motivação, e aí tem uma diferença, porque muita gente fala assim, mas espera um pouquinho, a ansiedade sempre é ruim? Não, a ansiedade nos move. Se nós não tivermos uma certa dose de ansiedade, gente, nós vamos ficar aqui em estado de inércia. Ah, um dia, depois outro dia, depois outro dia. Então, existe uma diferença entre motivação. Motivação é um motivo associado a uma ação. Eu tenho que ter motivação, eu tenho que estar ansioso por querer alguma coisa. Porém, não uma ansiedade exagerada, patológica, que até nos engessa e nos faz mal. A dosagem disso, e por isso é tão importante, o orai e vigiai. Que a todo momento nós temos que estar nos vigiando, não é vigiar o outro, né? Nós temos que nos vigiar para ver, poxa, estou passando um pouquinho do ponto, né? Deixa eu tentar me acalmar. Então, o que aparece no Livro dos Espíritos, no capítulo 17, Sede Perfeitos? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É um esforço grande e cada vez maior domar esse esforço por conta de tudo isso, que cada vez nós somos mais bombardeados. Antigamente, né, bem antigamente, que pressão que existia, e antigamente tinha-se aquela sensação de que o tempo demorava para passar. Nossa, os dias, as horas. Hoje em dia, o tempo passa rápido, passa voando, claro, porque a gente tem necessidade de consumir esse tempo de uma maneira tão grande, tem tantas coisas para ocupar e para fazer gastar esse tempo, que ele nos falta. Mas o tempo é o mesmo, as 24 horas são as mesmas, o relógio é o mesmo. Claro que, como dizia Einstein, o tempo é relativo por conta disso. Depende muito do quanto nós queremos, né? Exigir. E aqui, como Cristo disse, aliás, Chico trouxe para nós, né, em termos de exigência, Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Tem uma historinha muito rápida de uma pessoa que chegou para uma pessoa estava muito intrigada e ela queria testar também um senhor que se intitulava não, todos consideravam um grande sábio. Então ele chegou para o grande sábio e falou assim, olha, está aqui o Evangelho, ou a Bíblia, como queiram, eu queria que o senhor dissesse o conteúdo desse Evangelho no tempo que o senhor consegue ficar num pé só, em cima do pé, né? No tempo que o senhor conseguir ficar em cima do seu pé, num pé só, o senhor dissesse o conteúdo do Evangelho. Ah, pois não, ele pegou o Evangelho na mão, ficou num pé só, e ele falou assim, ame, e voltou à posição. O menino falou assim, como assim? E o resto? O resto é para ensinar como fazer isso. Né? Por favor, Carlos. Para cada dia basta o seu mal, gente. Não quer dizer que a gente não tem que se preocupar, vamos, né? Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. A gente precisa planejar, claro, nós temos que ter preocupação com o futuro, no sentido de proporcionar, o que nós vamos proporcionar para os nossos filhos, para nós mesmos. Se a gente deixar o Deus dará, como se diz, né, fatalmente nós também não estamos fazendo a nossa parte. Aí, por favor, Carlos. Mas olha o que diz Jesus, para cada dia, a sua preocupação, olhar as aves do céu e os lírios do campo. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, Deus, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se nós priorizarmos a prática do bem, se isso for prioridade para nós, nós não vamos ser abandonados. O problema é que isso fica para segundo, terceiro, para quarto plano, porque primeiro eu tenho que garantir as coisas que eu considero mais importantes, que são as materiais. Claro que são importantes, mais uma vez, mas se a gente esquece como acontece, se a gente deixa para quinto plano, nós acabamos ficando sem sustentação, sem aquela importância interior, e aí vem os desequilíbrios.
Então, nós temos que planejar, sim, mas deixar viver o presente com uma ansiedade exagerada pelo futuro não vai resolver os nossos problemas. Nós temos que aprender a dosar as coisas. Por favor, Carlos. Então, olha só o que acontece muitas vezes. Nós queremos subir uma escada rolante de costas, olhando para o passado, ficarmos presos ao passado de uma maneira a esquecer que a escada está subindo. Se a gente ficar ali só olhando para o passado, que é um dos extremos, a escada vai subir, nós vamos cair lá em cima. Então não dá, nós temos que olhar para frente. Não quer dizer que a gente tem que esquecer as coisas que aconteceram, mas as coisas que aconteceram servem para o nosso aprendizado, para a gente subir essa escada melhor. Por favor, Carlos. Agora, também não podemos ficar no futuro olhando lá para cima, contemplando o que será que tem lá em cima. Não, nós temos que subir. Então, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Não dá para a gente ficar preso no passado, nem no futuro. Nós temos que construir esse futuro degrau por degrau. O Carlos está bem sintonizado comigo, não estou nem precisando falar aqui, está perfeito, Carlos, obrigado. Então, nós temos que aprender a estabelecer prioridades. Então, vamos falar um pouquinho, por favor, como é que a gente pode fazer. Uma vez um grande palestrante, vocês devem conhecer essa história também, chegou ali com o auditório, lotado o auditório, e ele trouxe um pote desse vazio, e ele falou assim, e trouxe ali um saco de pedras grandes, um saco de pedras menores, um saco de areia, e ele jogou o saco de pedras dentro do pote, e até em cima. E ele perguntou para as pessoas, o pote está cheio? Todo mundo, sim, 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 né? Unanimidade. Aí ele pegou o saco com as pedras menores e jogou dentro, e as pedras menores se acomodaram no espaço entre as pedras grandes e coube mais pedras. Ele falou, e agora, o pote está cheio? Aí as pessoas já, né, nem todo mundo falou sim, porque falou, bom, aí tem coisa, né? Aí ele pegou o saco ali de areia, jogou areia, os grãozinhos de areia se encaixaram, né, e encheu, foi até em cima. Aí ele falou, e agora, o pote está cheio? Aí tu falou, agora sim, agora não tem jeito. Aí ele pegou água e jogou água no pote. E aí sim, não tinha mais como colocar nada no pote. E o que essa história quer dizer, gente? Se ele tivesse deixado uma pedra grande que ele colocou no começo de fora, ele não teria como colocar depois. Percebem? E porque muitas vezes na vida a gente se preocupa com grãozinhos de areia ou até com gotas d'água, a gente deixa as coisas grandes que são importantes para nós de fora. A família, o trabalho, o convívio com Deus, os nossos valores. E depois, infelizmente, a gente vai perceber, dado o tempo que passou, que não dá mais para colocar. O tempo não deixa mais colocar essa pedra maior dentro do pote, que significa o tempo, que significa a nossa vida. Então, nós temos que priorizar, gente, e Jesus é o caminho para que nos ensine como priorizar isso. Temos que pensar, estabelecer na nossa vida hoje, temos que parar hoje e falar assim, será que eu estou estabelecendo as prioridades? Será que eu não estou dando atenção demais para um grãozinho de areia? Ou que eu não estou enxergando que isso, na verdade, é um grãozinho de areia? E Jesus diz para nós, eu sou a luz do mundo, aquele que crer em mim viverá, representando nessa figura que não é como a luz de um fogo de artifício que se apaga, que nos encanta num primeiro momento, mas se apaga rapidamente. Essa luz não. Essa luz nos guia. Então, o amanhã, ele tem que estar focado para seguir essa luz, né? E aí entra a fé e a confiança. E aí eu queria, quase que para terminar, com mais uma história. Hoje é a noite que eu resolvi contar mais histórias aqui para vocês. Fé e confiança. Essa é uma das histórias que eu mais gosto e vocês devem conhecer também, porque a gente fala muito que as pessoas precisam ter fé. Todos nós precisamos ter fé. O que é ter fé? O que de fato é ter fé? Né? Ter fé nos ajuda muito, a gente fala muito isso, mas o que é de fato isso? Então eu queria contar uma pequena história para vocês. Por favor, Carlos. Havia numa pequena cidade, uma pequena vila, um
o pessoal dependia fundamentalmente da agricultura. Eles dependiam da plantação, todos eles. Tá? Mas aí, por favor, Carlos, houve uma seca muito grande. Durante mais de 8, 9 meses já não chovia, e todo o pessoal daquela vila desesperado e orando, né, e pensando ali como é que poderiam fazer, e não vinha essa chuva de jeito nenhum. E aí, não, pode voltar um pouquinho agora, Carlos, agora eu tenho que falar para você, tá? Porque agora tem o compasso. Então, o que acontece? O padre, ou pastor, ou dirigente espírita, pouco importa aqui, mas vamos considerar que aqui seja o padre só por uma questão de que normalmente acontece nessas vilas mais distantes, convocou a todos para uma corrente de orações. E todos foram, menos, agora sim, por favor, Carlos, menos uma senhora que estava doente, estava acamada, ela não tinha condição de ir, mas mandou a sua netinha para representá-la. Por favor. E aí, aquela igreja ficou absolutamente lotada e todos começaram a orar, por favor. E aí as nuvens começaram a se aproximar, por favor, começaram a se condensar, e aí então começou a chover. Por favor, Carlos. E aí foi uma grande festa, por favor. Não pode voltar um. As pessoas começaram a se abraçar, começaram né, aquela festa, aquela euforia, mas aquela menininha estava preocupada, porque a avó dela estava ali doente. E ela foi até o padre e falou assim: padre, eu preciso ir para casa, a minha avó está doente, ela precisa de mim. Falou assim: mas filha, espera um pouquinho, agora está chovendo muito. Não, pode voltar um pouquinho, por favor. Aí você espera agora. Então, o que acontece? Espera um pouquinho que está chovendo, né? Espera um pouquinho só. Aí, o que acontece? Ela falou assim: não, mas padre... Aí ela, toda bom, esperou um pouco lá, né? E aí passou uma hora, nada da chuva passar. Padre, eu preciso, padre, eu tenho que ir porque eu estou muito preocupado, minha avó está doente. Não, filho, espera um pouquinho, você está com o corpo muito quente agora, você pode até pegar agora uma pneumonia, espera mais um pouco. Aí passou uma hora, nada da chuva passar, ela já estava preocupada, foi em direção à porta da igreja, correndo, e aí o padre falou: mas filha, espera um pouco. Aí pode ir. Ela falou: mas padre, eu trouxe o guarda-chuva. E aí, quando o padre, pode avançar, por favor. Quando o padre olhou para trás, ele percebeu que só aquela menininha havia levado o guarda-chuva. Quem teve fé? Ela tinha tanta certeza que ia chover, que a prece ia funcionar, que ela até levou o guarda-chuva. Então, na nossa vida, a fé significa estarmos com o guarda-chuva quando nós vamos fazer as nossas preces. Termos tanta certeza, confiança, de que de alguma maneira nós vamos receber o que precisamos. Às vezes não vai ser a chuva como nós exatamente pedimos, mas vai vir do céu exatamente o que precisamos. Naquele dia, com aquele tamanho de gotas de chuva, com aquela intensidade, da forma como nós precisamos para a nossa colheita, para aquilo que precisamos, para aquilo que é preciso naquele dia, porque para aquele dia é o que nos basta, é o que é preciso. Por favor. Então, a necessidade é cada vez maior em nossas vidas, o Evangelho. Então, quando nós estivermos talvez aflitos demais, ansiosos demais, vamos refletir um pouquinho. Primeiro, será que nós estabelecemos as nossas prioridades? Será que nós estamos tendo uma visão do que nós precisamos, do que é esse paraíso tão maior do que nós já temos para hoje? Será que já não nos basta? Será que, se nós precisamos disso, nós estamos fazendo o que precisamos para buscar? Será que uma parte disso também não depende de nós? Mas será que não estamos querendo mais do que os nossos limites hoje podem dar? Então, gente, Jesus trouxe isso para nós há 2000 anos. E nós, cada vez mais, precisamos dessa palavra. Muito mais. E por isso que nós precisamos estar
mais próximos de Jesus, para entendermos muito mais o sentido desse evangelho. É estranho, ou é gozado, não sei, aqui todos devem fazer, ou a maioria deve fazer o evangelho no lar. E é interessante como muitas vezes a gente passa por um trecho em que fala, nossa, eu nunca tinha, acho que li esse trecho, nunca tinha, talvez, entendido isso. Por quê? Porque para aquele dia que nós estamos lendo, é aquilo que nós precisávamos, gente, é aquela chuva que nós precisávamos receber. Antes, nós pedimos muito, mas talvez não estávamos ali em condições de receber aquela lição. E por isso que Jesus muitas vezes diz que aquilo que estava sendo dito para os discípulos não eram para as pessoas daquele tempo. E isso se refere para nós até hoje. Muitas vezes estamos ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa, e até hoje não é para aquele dia que nós vamos absorver todo aquele aprendizado. Talvez tenha algum momento, seja por conta de uma necessidade, seja por conta do que estamos vendo, falar, agora caiu a ficha. Agora eu consegui entender melhor a parábola da figueira, a parábola do trabalhador da última hora, esse ensinamento, né? Amar pai e mãe, não abandonar pai e mãe, e tantos outros ensinamentos que num primeiro momento às vezes soam tão ou mais esquisitos do que esse. Por favor, Carlos. Muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Espero que tenha sido uma reflexão, uma leitura útil para todos e que para mim, sempre falar do Evangelho, estudar e estar com vocês sem demagogia nenhuma, é uma grande alegria, uma grande oportunidade e que bom que para esse dia, para mim, foi o que bastou e sobrou até de muita alegria. Obrigado mesmo, gente. Boa noite. Gratidão, amigo, pela suavidade com que esse conteúdo nos leva à reflexão. E agora nós temos a nossa pausa musical. Bia, é com você, querida. Tá. Sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. Mesmo
Se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Amigos, a sequência fica perfeita, né? Depois, Bia, se você puder compartilhar essa letra, porque ela é muito significativa, né? Gratidão, querida. E, amigos, eu queria, antes de abrir para vocês, quando o Rogério estava falando da gente agradecer por tudo, inclusive conseguir engolir, pequenos detalhes. Em função da minha cirurgia de câncer de mama, eu fiquei com limitação no braço, uma dor constante, e eu dei carona para uma amiga e eu soltei um comentário assim, mas saiu do fundo da alma. Quando eu consegui colocar o braço com limitação no volante, que pela direção eu ficava com a mão, com o braço, né, em cima da perna. E naquele dia, em função da etapa, eu consegui colocar a outra mão no volante. Eu estava com as duas mãos no volante. Eu falei assim, ai, que bênção. Ela virou para mim e falou assim, bênção por quê? Isso é uma coisa tão simples. Eu falei, mas para mim agora é um presente. Então, esse chamamento, Rogério, ele é muito importante. E eu vou abrir para vocês agora, amigos. Alguém tem mais testemunho? Alguém tem mais questionamento? Porque a reflexão, apesar do Rogério falar com essa maneira doce, a reflexão é muito profunda, né? Nós temos um pouquinho de tempo ainda, vamos. Ninguém tem, como diz o nosso amigo, testemunho? Escreve. Lu, Oi, Arlete, oi, vamos lá. eu. Noite, gente. Feliz de estar aqui, é sempre tão bom. Enche as nossas baterias, né, para a semana que se inicia aí. Como a Luz falou, o testemunho, né, eu acho que é o momento que a gente tem que aceitar quem passou. Aí o Silvio sabe que eu vou dizer agora. Pela essa doença, pelo esse vírus que veio nos assolar, né? E que ou passou ou tem algum parente muito próximo que passou e que tem que dar com o momento e o sentimento de impotência, de aprender a viver aquele dia, aquele momento, porque você não sabe como é que vai ser o momento seguinte e não está nas tuas mãos e não está na... Você tem que esperar e até os médicos têm que esperar o corpo reagir. Hoje um amigo falou assim para mim, não é uma doença comum, ele está se recuperando ainda. Ele falou assim, uma hora você está bem, 5 minutos depois você cai, você sente dor, você não sabe o que está acontecendo, você se desespera, aí depois você fica bem de novo. Então, são altos e baixos. E não está nas nossas mãos, é um grande aprendizado de viver aquele momento, sabendo que o melhor vai acontecer para cada um, porque é a lição que cada um tem que passar, essa é a grande
E é isso, é o hoje. Então, quando fala o mal de cada dia, eu falo que é a dificuldade de cada dia, porque todos os dias nós temos grandes e pequenas dificuldades. Então, eu vou me preocupar com a dificuldade de amanhã? Não, vou resolver a de hoje, né? E eu acho que essa doença, uma das grandes lições dela é essa, viver o hoje, sabendo que eu não posso tudo, mas o que eu posso eu tenho que fazer, porque é meu papel. Boa semana para todo mundo e que Deus nos abençoe a cada um. Gratidão, amiga. Denise, será que você vai conseguir abrir o microfone? Não? Não, Luz, é Oh, que conseguiu. eu tinha saído e entrei. Ótimo. Mas eu vou aproveitar e só agradecer pela palestra maravilhosa, pela canção, pela Bia, pela canção, pelas canções dela, e dizer que agradecer as pequenas, é muito importante agradecer as pequenas conquistas que cada um tem, né? Valorizar tudo que as pequenas coisas, né, da vida. Só isso. Obrigada, querida. Parece pouca coisa, mas é É. grandioso, né? Só fazer uma observação, gente, que você deu para perceber que, claro, essa questão do agradecimento, da gratidão tocou bastante, né, a vocês. A ciência está comprovando cada vez mais que se tem um sentimento que faz muito bem para a gente em relação à cura, em relação à melhora nossa, de forma geral, não vamos falar do amor, porque o amor é algo sublime, né, demais, e é claro que ele é o melhor de todos, mas é a gratidão. A gratidão é um sentimento que quanto mais nós conseguimos ter, mais ele alavanca em nós coisas boas. Tá? Mais alguém? Mais alguém para a gente finalizar esse nosso encontro tão... Luz, tá me ouvindo? Quem é? Quem é? Silvio, vamos lá. Não, só um testemunho. A minha mãe, quando ela já estava quase desencarnando no hospital de câncer, ela estava com sonda, já não podia se alimentar mais. E o japonês tem o costume de ir visitar alguém e levar alguma coisa. E geralmente levam comida, mesmo no hospital. Minha mãe de sonda, não podia comer mais nada, não saía da cama. Aí a amiga dela da Seixonoe levou um monte de comida com arroz. E todo japonês adora arroz. Ela olhou para aquilo ali com os olhos e falava: eu queria tanto comer. Mãe, a senhora não pode. Mas só um pouquinho, eu queria tanto. Eu fiquei com dó. Quando foi todo mundo embora, eu peguei um pouco e dei para ela, mais, acho que uma meia dúzia de grãos de arroz. Pus na boca dela. Foi o maior sentimento de gratidão que eu vi até hoje. Ela me agradecia, ela agradecia a Deus pelo gosto, por tudo. Eu me arrependi um monte depois, porque a enfermeira entrou no quarto 3 vezes para tirar sonda, pôr de novo, porque entupia tudo. Mas o sentimento de gratidão que ela demonstrou ali, olha, até hoje eu não presenciei um sentimento tão sincero como o dela. E é porque ela conseguiu comer 6 grãozinhos de arroz. É isso aí, amigo. O espírito ficou grato. Quem sabe ela nem sentiu a dor do pôr e tirar
a sonda porque era alguma coisa física. Porque a energia de gratidão que você proporcionou a ela foi tão grande e a gente é energia, né? Amigos, nós vamos agora nos preparar para o nosso momento de rogativa, lembrando da nossa lista com os nomes para as vibrações, o copo com água para ser fluidificado, e ter a certeza que, principalmente neste momento, a caravana socorrista de Maria está adentrando o nosso lar, fazendo a limpeza fluídica da energia das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E com muita ternura, a nossa gratidão ao Dr. Anselmo e toda a sua equipe. Lembrando também da nossa corrente de energia a todos os espíritos abortados, que eles adquiram a confiança de poder recomeçar uma vida mais harmoniosa. Bia, é com você. E que vocês se deixem envolver com essa melodia final. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa. O que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Nos mantendo nesta energia, amigos, visualizando uma cascata de luz, com a equipe amorosa do Dr. Anselmo, sendo jogada em cada um de nós, do plano físico e espiritual. Essa energia nos limpa, nos fortalece, harmonizando o nosso coronário,
responsável pela harmonização de todos os centros de força, o nosso frontal, o laríngeo para termos mais cuidado com as palavras, o cardíaco colocando aí a luz verde, a luz rosa, toda a parte gástrica, o básico, soltando as mãos, espreguiçando e dizendo obrigado, Pai do Céu, por esse presente que a gente recebe da equipe espiritual. Essa alegria, esse fortalecimento de que vai dar tudo certo. No seu tempo, na forma correta. Rogério, gratidão mais uma vez. Bia, brigadão, querida. Amigos, muito obrigado. Gratidão a todos por estarmos juntos, porque foge a nossa capacidade de entendimento o socorro que acontece enquanto estamos aqui reunidos. Quantas falanges são envolvidas nos nossos lares e em todos aqueles que têm a oportunidade de serem trazidos para o nosso lar nesses momentos. Gratidão, gratidão, gratidão. E como diz o Carlos... Juiz, hein? Carlos, obrigado, viu? Obrigado pela ajuda também. Obrigadão. Obrigadão você. Obrigado, Luz, mais uma vez. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada por mais essa sexta. Gratidão.